muito em minhas palavras. Eu comecei sexta-feira a ler com a igreja a mensagem Um profeta como Moisés. Um profeta como Moisés. Vocês sabem que eu não sou muito de pegar a mensagem e ler ela de púlpito. Vocês sabem disso. Eu prego diferente. Mas estas mensagens que não estão traduzidas ainda, não sei quando vai estar nas mãos do povo. Pode ser daqui a 10 anos, talvez nunca chegue. Porque estamos quase 40 anos com a mensagem do Brasil, de 1.100 e poucas, temos apenas umas 400 ou 500 traduzidas, mais da metade está para ser traduzidas. Então talvez nunca tenhamos. Então são essas mensagens que às vezes eu estudo com a igreja. E no culto passado nós aprendemos muito sobre a relação entre nós e nossos filhos quanto ao trato do ensinamento. Porque nós pegamos as Escrituras, onde foi dito: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E isto foi Moisés quem falou no Antigo Testamento. E o povo passou aquilo de pai para filho, dizendo: Deus vai levantar um profeta como Moisés foi, um grande homem, para dirigir o povo. E aquilo foi passando de geração a geração. E quando chegou nos dias de João Batista, que ele apontou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e as pessoas então começaram a olhar para Jesus e disseram para João: olha, os teus discípulos estão seguindo ele e o grupo dele está aumentando mais. João disse: é assim que tem que ser, importa que ele cresça e que eu diminua. Então aqueles discípulos que viram aquelas coisas, que Jesus fez aquelas coisas, eles começaram a conversar entre si. Principalmente o dia que Jesus parou de pregar, despediu a multidão e mandou os discípulos entrar mar adentro, porque ele ia no monte orar mais um pouco para depois voltar. Bem, durante aquele dia os discípulos tinham visto a multiplicação dos pães, eles tinham visto a multiplicação dos peixes, 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, comeram, se alimentaram, se fartaram, e eles ficaram boquiabertos, e Jesus deu tempo para eles. Eu vou subir no monte, vou orar um pouco, e vocês vão para o meio da água, vão remar um pouco. E eles começaram a remar. E lá, no meio da água, começaram a conversar entre si. E começaram a dizer: escuta, não era isso que meus pais diziam? Que o Messias ia vir, ia fazer isto. Então eles ficaram um bom tempo conversando sobre essas coisas. O Mombrana pregou muito sobre essas questões. A mensagem do testemunho no mar, ele falou sobre isso, a conversa entre os discípulos. E o interessante que temos que perceber, que cada vez que o Mombrana tratou dessas coisas, ele contava aquele caso, mostrando que aqueles discípulos aprenderam com seus pais. E eles diziam, o André dizia: você lembra, Pedro, quando nosso pai falava que um dia o Messias viria? Então essa testificação é muito importante. Porque às vezes nós queremos que nossos filhos aprendam. Você deixa na mão dos professores e não se importa mais com nada. Você tem tantos compromissos para fazer, tem tanta coisa. Você já lava a roupa, você já cozinha para eles, você já cuida da casa, você já trabalha, você enfrenta problemas e dívidas para pagar. Então você larga a educação dos seus filhos já com os professores, eles recebem para isso. Mas, meus amigos, a educação é dentro de casa, o caráter é dentro de casa. Olha, a maior parte da educação lá fora é apenas um complemento, não é? Mas o aprendizado mesmo, até mesmo escolar, tem que ser dentro de casa. Temos que estar por dentro dessas coisas. Nem sempre temos tempo para isso, até mesmo de ver o caderno das crianças, até mesmo de ver o que eles estão aprendendo, mas isto é importante. Mesmo que você não tenha tempo, nem tenha dom para isso, mas saiba que isto é importante. É importante essas coisas. A mesma coisa do lado espiritual. Não pense você: vou levar meu filho para a igreja e ele vai aprender a ser crente ou não. Se for filho de Deus, vai aceitar. Se não for, a responsabilidade não é minha, é sua. É você que é responsável pelos seus filhos. Se o que você já aprendeu sobre Deus, se o que você aprendeu sobre o céu e também sobre o inferno, se você sabe que algo é ruim para eles e algo é bom para eles, você tem que levar isso a sério e mostrar para eles que isso é sério. Não pense que vir do culto, quando você tem tempo, quando eles podem vir no final de semana ou de 15 em 15 dias, isso não é suficiente para o aprendizado das crianças, o aprendizado espiritual. Eles têm que estar ouvindo sobre Deus dentro de casa. Eles têm que aprender a temer a Deus, dar honra a Deus.
A autoridade de Jesus Cristo não pode sair de dentro de um lar. Não adianta você só dizer para seus filhos: olha, é feio brigar com o companheiro, olha, é feio jogar pedra na vidraça do vizinho, olha, é errado mentir. Mas eles têm que saber que isto é a palavra de Deus, que não se pode fazer isso, porque isto desagrada a Deus. Não pode, você não pode colocar a sua autoridade acima da autoridade do céu. Você não pode impor o seu respeito, sabe? A sua forma, porque na sua casa é errado tais coisas, mas ele vai na casa do vizinho e diz: mas não é errado. Então ele diz: quem está certo? Talvez meu pai seja um chato, talvez minha mãe seja uma passada de moda, porque lá no pai do meu vizinho é muito legal. E é por isso que as crianças pendem mais para quem lhe agrada. Entende? Porque passa a mão na cabeça em tudo. Não, era tão bonitinho assim mesmo. Não, depois ele para com isso. E tá. Olha, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Talvez você impõe, vamos dizer assim, a sua orientação familiar, mas ele só não aprende dentro de casa. Ele está vendo outras coisas, está conversando com os amigos, ele escuta o palavreado lá fora. E o que vai ser certo ou errado para ele, se não tem um padrão? Com qual padrão? O padrão seu, o padrão do vizinho, o padrão do amigo, aonde ele vai passar o final de semana? Precisa-se, desde pequeno eles têm que entender que existe um padrão, e esse padrão é a palavra de Deus. Acabou. Independente dos lares, independente dos amigos, independente das pessoas. Porque uma vez que ele aprende que existe um Deus e que está tomando conta de seus filhos, e que tem o certo e o errado, não importa quantas influências das trevas venha, ele seguirá pelo padrão de Deus. Por isso ele ensina a teus filhos o caminho que ele deve seguir. Qual é o caminho que ele deve seguir? É o seu caminho? É o meu caminho? É o meu caminho? É o que eu acho que é certo? Não, senhores. Mostrar para eles o que é o caminho de Deus, o caminho da salvação. Eles têm que aprender desde pequeno a calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, para que ele não ande tropeçando com os pés em pedra, porque Deus não vai enviar anjos para proteger quem não esteja com os pés bem calçados. Não adianta, olha, Deus vai me proteger, aí tira o sapato dos pés e anda por cima de espinhos. Não, senhores, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte. E isto é muito importante, porque chegará um momento, chegará o dia, que um grupo de pessoas será tirado da terra, e aqueles que ficarem terão uma boa razão para culpar os que foram, e dizer assim: eu fiquei para trás porque meu pai não me ensinou. Eu não sabia que a coisa era tão séria, porque eles tinham uma religião apenas como um costume, um lugar onde ir, estar junto e conversar alguma coisa, e participar das mesmas ideias, e isso não é diferente de um clube religioso. As pessoas lá fora fazem isso com mais intensidade, com mais seriedade, grupos terapêuticos onde eles se sentam e se juntam e tudo é harmonia e tudo é paz, e isso se torna uma religião. Nós temos que saber, temos que aprender isto, passar essa seriedade para os outros, para os mais jovens, para nossos filhos, que é sério. Fazemos isso porque não queremos ir para o lago de fogo. Queremos ir para o céu. Queremos ir para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Eles precisam aprender isto. É um testemunho que temos que passar de um para o outro. Esta responsabilidade é nossa, não cabe a ninguém mais. Não cabe a ninguém mais. E não é possível, não é possível. Eu não acredito que alguém vai chegar lá no reino dos céus e será repreendido, dizendo assim: olha, teu filho não veio porque você não me ensinou, porque você não ajudou a vir. Ninguém lá vai ouvir isto. Mas muitos que ficarem para trás dirão: eu fiquei porque não fui ensinado corretamente, eu fiquei. Então será bom, é bem melhor que aqueles que cruzarem teu caminho, principalmente teu próximo. Ou você acha que o próximo é quem? Principalmente aqueles que interagem com você, principalmente aqueles que durante tanto tempo aprendeu a confiar no que você fala, não é? Ensine essas pessoas para que eles, quando você sair daqui e eles estiverem na grande tribulação, eles possam dizer com seus próprios lábios: eu fiquei porque eu realmente não prestei, eu não dei ouvido, eu não acreditei, mas sempre ouvia meus pais falarem sobre isto, sempre ouvia pregação sobre isto, sempre me ensinaram sobre isto, porque se você deixar por conta deles, eles se envolverão com tudo quanto não presta.
Eles se envolverão com tudo quanto não presta, passarão o dia inteiro pela televisão, porque é normal fazer isso. Passarão o tempo inteiro atrás de coisas que não prestam, que não convém, que não preenchem suas vidas espiritualmente, porque a carne está clamando pelo que está no mundo, porque somos parte deste mundo, somos parte desta terra. Então temos que estar o quê? Numa luta constante, infundindo em nós mesmos e nos nossos semelhantes respeito por Deus e sua palavra, senão, caso contrário, eles se irão mesmo, nunca mais voltarão. E você não pode chegar no céu sentindo falta de quem quer que seja. Então você não sabe quem é filho de Deus ou filha de Deus. Por que será que Deus colocou pessoas no teu caminho? Por que será que Ele te deu filhos e filhas, amigos, irmãos, parentes? Sabe? Então às vezes estamos querendo ganhar o mundo, evangelizar o Brasil, evangelizar as pessoas. E não fazemos isso por aqueles que dizemos que gostamos. Será que gostamos realmente? Então veja nas Escrituras. Observe nas Escrituras. Por que foi que Moisés foi olhar atrás de Arão? E Deus disse, vai atrás de Arão, Moisés. Eu te dou Arão para você. Mas Arão já era irmão de Moisés. Porque a coisa é muito entre família. Porque sempre fosse assim. Porque Deus é uma família. Deus é o pai de família. Ele é o pai de todos nós. Por isso que quando foi chamado um dos discípulos, aquele discípulo chamou outro irmão. Chamou outro irmão. Se você observar no grupo de Jesus, aqueles discípulos eram 2, 3 irmãos. Um irmão do outro, mais 3 irmãos aqui. Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, de Alfeu, você vai encontrar Pedro e André, você vai encontrar Filipe e Natanael, e assim sucessivamente, sempre um grupo de pessoas, de irmãos. É assim que continua a coisa, porque alguém fala para alguém, e se você fala e aquela pessoa não confia, então não adianta nada. Mas por ter afinidade, por ser parente, por ser amigo, então diz, olha, puxa, tem tanta consideração por fulano, por ciclano, por minha amiga, e se ela acha que isso é verdade e tal, ela não está louca, não é possível, porque ela conhece, então eu vou observar o que é que ela está fazendo, o que ela está crendo, o que ela está lendo, e é assim que acontece. Então você pode dizer para a pessoa, vem e vê com teus próprios olhos. Amém? Então esse foi o culto passado, não essas palavras, eu estou dando prosseguimento, porque eu parei a leitura no parágrafo 13, e eu quero apenas ler mais alguns parágrafos aqui para frente. Todo sermão é apenas 20, são apenas 29 parágrafos. Eu parei no parágrafo 13 da mensagem, um profeta como Moisés. Deixa eu ler um pouquinho, que eu já conversei muito. Deixa eu ver o que é que o Mombano fala aqui. Ele diz, seria uma coisa boa esta noite se os pentecostais, assim como também as outras igrejas, sentissem do mesmo modo também, se tão somente nós nos detivéssemos um pouco a admirar as obras do Espírito Santo nestes dias. Não adianta ver as obras do Espírito Santo para os dias passados, porque o Espírito Santo está trabalhando hoje. Temos que parar para admirar. Se tão somente nos aquietássemos e nos calássemos. Penso que o problema é que temos visto tanto, observe, penso que o problema é este, temos ouvido muito, que para nós se tem convertido em uma coisa muito comum. Ouvimos demais, aprendemos muito, e aquele aprendizado constante se tornou comum, como qualquer outra coisa se torna comum. Fartura traz fastídio. E eu sempre lembro de Moisés Cambira. Moisés Cambira plantava muita batata. Ele tinha uma faixa na frente da sua casa que ele plantava batata o ano inteiro. E quando faltavam as outras coisas, outro tipo de comida, só tinha batata. E ele disse que cozinhava aquelas grandes panelas de batatas e cheio de crianças, não sei se 10 ou 12, aquele ponto de menino pulando para cá e para lá. E na hora do almoço, mãe, o que é que tem? Tem batata para comer. Ah, não quero. E foi batata ontem, batata hoje de novo. Era assim a semana inteira. Então, e ela dizia, o que faço? E ele dizia para ela, nega, que ele chamava ela de nega. Todo mundo só conhecia a mulher dele por nega. Nega, deixa quieto. Quando eles tiverem fome, eles comem. O que temos é batata. E aquilo passava, dava 3 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, só vinham pulando a janela.
não é? Porque lá tinha isso. As portas também fechadas parte de baixo, a janela, daqui a pouco pulava pela janela. Ia na panela, pegava 2, 3, corria, ia brincar. Daqui a pouco estava outro lá dentro. Quando ele olhava, estava a panela vazia, porque era somente isso que tinha. E se não comesse, ia ficar com fome. Agora, se você só tem carne em sua casa e carne todo dia, aquilo se torna comum. Mas aquelas pessoas que não têm carne, só têm comido ovo tanto tempo e às vezes tem que fazer um molho ali de pimenta com cebola para poder descer o bolo de farinha. Quando ele vê o cheiro da carne, meu Deus do céu, aquilo chega em embrulha o estômago e eles dizem, olha, eu como esse bolo de coisa aqui só com o cheiro dessa carne. Mas quando se tem muito, aquilo traz fastio. E não gosta disso, mas não. Abusa isso. Você abusa, manjar. O povo de Israel abusaram da comida de anjo. Nesta mesma mensagem aqui, nós lemos no culto de sexta-feira. E o irmão diz que Deus proclamou seus anjos e disse, reparte pão para eles. Manjar, pão dos anjos. E eles começaram a distribuir aquilo sobre o solo. E quando o povo de Israel levantava pela manhã, estava lá pronto para eles comerem. E eles se fastiaram daquilo também. Começaram a reclamar. Agora, vocês acham que este pão que descia, aquela geada que caía de madrugada, de manhã, era o alimento deles? Você acha que aquilo não era nutritivo? Deus ia colocar seu povo durante 40 anos para caminhar pelo deserto, para comer uma coisa que não tivesse nutrição? Deus te chamaria desse mundo de pecado, onde só há miséria, enfermidade, incredulidade, e te traria para a palavra. Deus te tiraria da denominação, onde tem festa para todos os lugares. E é louvores, e é corais, e é bandas de música, e é festa, e aniversários, e programações, e nunca para, isto para eles todos os seus dias. Deus te tiraria de lá para te deixar passar fome? Não, Senhor. Ele te dará um alimento nutritivo com tudo que você precisa. Proteínas, vitaminas, sais minerais, fibra, tudo, caloria, tudo que você precisa está na palavra. Mas você vai ouvindo, daqui a pouco fica fastiado, se torna comum para você. Penso que o problema que temos visto tanto é que para nós se tem convertido em uma coisa muito comum, porque temos visto muito disto. Isto me recorda de uma história que eu uma vez li de um velho marinheiro que estava vivendo no mar, e também de um poeta inglês que foi para o mar. O poeta, ele havia escrito muito acerca do mar, porém nunca o havia visto. Oh, que mar tão lindo, com águas cristalinas, sem nunca ter visto o mar, mas ouviu falar sobre o mar. Então ele era poeta, ele passava aquilo para o papel. As pessoas liam seus livros, e aquela beleza, aquelas poesias profundas, aqueles poemas sobre os mares, não é? E o poeta havia escrito muito, mas nunca tinha visto o mar. E quando ia no caminho, ele se encontrou por ali com um velho marinheiro, com sua barba ao redor da boca, e o ancião lhe disse, aonde te diriges, homem? Oh, vou para o mar, disse o poeta. Nunca o vi em minha vida, tenho escrito muito sobre ele, tenho escrito que escutei dos outros, porém, hoje estou tão emocionado, porque agora eu mesmo vou estar próximo do mar. Estou ansioso de ver aquela água salgada, aquela areia fina, ver as grandes orlas, as crostas brancas levantando na superfície do mar, com o céu azul refletindo sobre ele. E estou pronto para ouvir as gaivotas voar sobre a minha cabeça. Já é uma poesia, né? Para ouvir as gaivotas voar sobre a minha cabeça. Oh, estou tão emocionado só em pensar disso. O velho marinheiro disse, não é possível, faz 60 anos que eu nasci nesse mar. Eu não vejo nada de formoso nele. O que tem de bonito no mar? 60 anos só vejo a mesma coisa. Você sabe, ele já havia visto tanto disso, que já se havia convertido em algo comum para ele. E quando por você vê uma vez, por que será que santo de casa não faz milagre? Porque sempre está sendo visto. Por que será que conselho de pai e mãe não resolve? Porque você escuta muito. Sempre está as palavras. Eu comecei sexta-feira a ler com a igreja a mensagem
um profeta como Moisés. Um profeta como Moisés. Vocês sabem que eu não sou muito de pegar a mensagem e ler ela de púlpito. Vocês sabem disso. Eu prego diferente. Mas estas mensagens que não estão traduzidas ainda, não sei quando vai estar nas mãos do povo, pode ser daqui a 10 anos, talvez nunca chegue, porque estamos quase 40 anos com a mensagem do Brasil, de 1.100 e poucas, temos apenas umas 400 ou 500 traduzidas, mais da metade está para ser traduzidas. Então talvez nunca tenhamos. Então são essas mensagens que às vezes eu estudo com a igreja. E no culto passado nós aprendemos muito sobre a relação entre nós e nossos filhos quanto ao trato do ensinamento. Porque nós pegamos as Escrituras, onde foi dito: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E isto foi Moisés quem falou no Antigo Testamento. E o povo passou aquilo de pai para filho, dizendo: Deus vai levantar um profeta como Moisés foi, um grande homem, para dirigir o povo. E aquilo foi passando de geração a geração. E quando chegou nos dias de João Batista, que ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e as pessoas então começaram a olhar para Jesus e disseram para João: olha, os teus discípulos estão seguindo ele e o grupo dele está aumentando mais. João disse: é assim que tem que ser, importa que ele cresça e que eu diminua. Então aqueles discípulos que viram aquelas coisas, que Jesus fez aquelas coisas, eles começaram a conversar entre si. Principalmente o dia que Jesus parou de pregar, despediu a multidão e mandou os discípulos entrar mar adentro, porque ele ia no monte orar mais um pouco para depois voltar. Bem, durante aquele dia os discípulos tinham visto a multiplicação dos pães, eles tinham visto a multiplicação dos peixes, 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, comeram, se alimentaram, se fartaram, e eles ficaram boquiabertos, e Jesus deu um tempo para eles. Eu vou subir no monte, vou orar um pouco, e vocês vão para o meio da água, vão remar um pouco. E eles começaram a remar. E lá, no meio da água, começaram a conversar entre si. E começaram a dizer: escuta, não era isso que meus pais diziam? Que o Messias ia vir, ia fazer isto. Então eles ficaram um bom tempo conversando sobre essas coisas. Mombrana pregou muito sobre essas questões. A mensagem do testemunho no mar, ele falou sobre isso, a conversa entre os discípulos. E o interessante que temos que perceber, que cada vez que Mombrana tratou dessas coisas, ele contava aquele caso, mostrando que aqueles discípulos aprenderam com seus pais. E eles diziam, o André dizia: você lembra, Pedro, quando nosso pai falava que um dia o Messias viria? Então essa testificação é muito importante, porque às vezes nós queremos que nossos filhos aprendam. Você deixa na mão dos professores e não se importa mais com nada. Você tem tantos compromissos para fazer, tem tanta coisa. Você já lava a roupa, você já cozinha para eles, você já cuida da casa, você já trabalha, você enfrenta problemas e dívidas para pagar. Então você larga a educação dos seus filhos já com os professores, eles recebem para isso. Mas, meus amigos, a educação é dentro de casa, o caráter é dentro de casa. Olha, a maior parte da educação lá fora é apenas um complemento, não é? Mas o aprendizado mesmo, até mesmo escolar, tem que ser dentro de casa. Temos que estar por dentro dessas coisas. Nem sempre temos tempo para isso, até mesmo de ver o caderno das crianças, até mesmo de ver o que eles estão aprendendo, mas isto é importante. Mesmo que você não tenha tempo, nem tenha dom para isso, mas saiba que isto é importante. É importante essas coisas. A mesma coisa do lado espiritual. Não pense você: vou levar meu filho para a igreja e ele vai aprender a ser crente ou não. Se for filho de Deus, vai aceitar. Se não for, a responsabilidade não é minha, é sua. É você que é responsável pelos seus filhos. Se o que você já aprendeu sobre Deus, se o que você aprendeu sobre o céu e também sobre o inferno, se você sabe que algo é ruim para eles e algo é bom para eles, você tem que levar isso a sério e mostrar para eles que isso é sério. Não pense que vir do culto, quando você tem tempo, quando eles podem vir no final de semana ou de 15 em 15 dias, isso não é suficiente para o aprendizado das crianças, o aprendizado espiritual. Eles têm que estar ouvindo sobre Deus dentro de casa. Eles têm que aprender a temer a Deus, dar honra a Deus. A autoridade de Jesus Cristo não pode sair de dentro de um lar.
Não adianta você só dizer para seus filhos: olha, é feio brigar com o companheiro, olha, é feio jogar pedra na vidraça do vizinho, olha, é errado mentir. Mas eles têm que saber que isto é a palavra de Deus, que não se pode fazer isso, porque isto desagrada a Deus. Não pode, você não pode colocar a sua autoridade acima da autoridade do céu. Você não pode impor o seu respeito, sabe? A sua forma, porque na sua casa é errado tais coisas, mas ele vai na casa do vizinho e diz: mas não é errado. Então ele diz: quem está certo? Talvez meu pai seja um chato, talvez minha mãe seja uma passada de moda, porque lá no pai do meu vizinho é muito legal. E é por isso que as crianças pendem mais para quem lhe agrada. Entende? Porque passa a mão na cabeça em tudo. Não, era tão bonitinho assim mesmo. Não, depois ele para com isso. E tá. Olha, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Talvez você impõe vamos dizer assim, a sua orientação familiar, mas ele só não aprende dentro de casa. Ele está vendo outras coisas, está conversando com os amigos, ele escuta o palavreado lá fora. E o que vai ser certo ou errado para ele, se não tem um padrão? Com qual padrão? O padrão seu, o padrão do vizinho, o padrão do amigo, aonde ele vai passar o final de semana? Precisa-se, desde pequeno eles têm que entender que existe um padrão, e esse padrão é a palavra de Deus. Acabou. Independente dos lares, independente dos amigos, independente das pessoas. Porque uma vez que ele aprende que existe um Deus e que está tomando conta de seus filhos, e que tem o certo e o errado, não importa quantas influências das trevas venha, ele seguirá pelo padrão de Deus. Por isso ele ensina a teus filhos o caminho que ele deve seguir. Qual é o caminho que ele deve seguir? É o seu caminho? É o meu caminho? É o meu caminho? É o que eu acho que é certo? Não, senhores. Mostrar para eles o que é o caminho de Deus, o caminho da salvação. Eles têm que aprender desde pequeno a calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, para que não ande tropeçando com os pés em pedra, porque Deus não vai enviar anjos para proteger quem não esteja com os pés bem calçados. Não adianta, olha, Deus vai me proteger. Aí tira o sapato dos pés e anda por cima de espinhos. Não, senhores. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E isto é muito importante, porque chegará um momento, chegará o dia, que um grupo de pessoas será tirado da terra. E aqueles que ficarem terão uma boa razão para culpar os que foram e dizer assim: eu fiquei para trás porque meu pai não me ensinou. Eu não sabia que a coisa era tão séria, porque eles tinham uma religião apenas como um costume, um lugar onde ir e estar junto e conversar alguma coisa e participar das mesmas ideias, e isso não é diferente de um clube religioso. As pessoas lá fora fazem isso com mais intensidade, com mais seriedade, grupos terapêuticos onde eles se sentam e se juntam e tudo é harmonia e tudo é paz, e isso se torna uma religião. Nós temos que saber, temos que aprender isso, passar essa seriedade para os outros, para os mais jovens, para nossos filhos, que é sério. Fazemos isso porque não queremos ir para o lago de fogo. Queremos ir para o céu. Queremos ir para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Eles precisam aprender isto. É um testemunho que temos que passar de um para o outro. Essa responsabilidade é nossa, não cabe a ninguém mais. Não cabe a ninguém mais. E não é possível. Não é possível. Eu não acredito que alguém vai chegar lá no reino dos céus e será repreendido, dizendo assim: olha, teu filho não veio porque você não me ensinou, porque você não ajudou a vir. Ninguém lá vai ouvir isto. Mas muitos que ficarem para trás dirão: eu fiquei porque não fui ensinado corretamente, eu fiquei. Então será bom, é bem melhor que aqueles que cruzarem teu caminho, principalmente teu próximo. Ou você acha que o próximo é quem? Principalmente aqueles que interagem com você, principalmente aqueles que durante tanto tempo aprendeu a confiar no que você fala, não é? Ensine essas pessoas para que eles, quando você sair daqui e eles estiverem na grande tribulação, eles possam dizer com seus próprios lábios: eu fiquei porque eu realmente não prestei, eu não dei ouvido, eu não acreditei, mas sempre ouvia meus pais falarem sobre isto, sempre ouvia pregação sobre isto, sempre me ensinaram sobre isto, porque se você deixar por conta deles, eles se envolverão com tudo quanto não presta. Eles se envolverão com tudo quanto não presta, passarão o dia inteiro pela televisão, porque é normal fazer isso.
Passarão o tempo inteiro atrás de coisas que não prestam, que não convém, que não preenchem suas vidas espiritualmente, porque a carne está clamando pelo que está no mundo, porque somos parte deste mundo, somos parte desta terra. Então temos que estar o quê? Numa luta constante, infundindo em nós mesmos e nos nossos semelhantes respeito por Deus e sua palavra, senão, caso contrário, eles se irão mesmo, nunca mais voltarão. E você não pode chegar no céu sentindo falta de quem quer que seja. Então você não sabe quem é filho de Deus ou filha de Deus. Por que será que Deus colocou pessoas no teu caminho? Por que será que Ele te deu filhos e filhas, amigos, irmãos, parentes? Sabe, então às vezes estamos querendo ganhar o mundo, evangelizar o Brasil, evangelizar as pessoas. E não fazemos isso por aqueles que dizemos que gostamos. Será que gostamos realmente? Então veja nas Escrituras. Observe nas Escrituras. Por que foi que Moisés foi olhar atrás de Arão? E Deus disse, vai atrás de Arão, Moisés. Eu te dou Arão para você. Mas Arão já era irmão de Moisés. Porque a coisa é muito entre família. Porque sempre foi assim. Porque Deus é uma família. Deus é o pai de família. Ele é o pai de todos nós. Por isso que quando foi chamado um dos discípulos, aquele discípulo chamou outro irmão. Chamou outro irmão. Se você observar no grupo de Jesus, aqueles discípulos eram 2, 3 irmãos. Um irmão do outro, mais 3 irmãos aqui. Tiago e João. Os filhos de Zebedeu ou de Alfeu, você vai encontrar Pedro e André, você vai encontrar Filipe e Natanael, e assim sucessivamente, sempre um grupo de pessoas, de irmãos. É assim que continua a coisa, porque alguém fala para alguém, e se você fala e aquela pessoa não confia, então não adianta nada. Mas por ter afinidade, por ser parente, por ser amigo, então diz, olha, puxa, tem tanta consideração de fulano, por ciclano, por minha amiga, e se ela acha que isso é verdade, e tal, ela não está louca, não é possível, porque ela conhece, então eu vou observar o que é que ela está fazendo, o que ela está crendo, o que ela está lendo, e é assim que acontece. Então você pode dizer para a pessoa, vem e vê com teus próprios olhos. Amém? Então esse foi o culto passado, não essas palavras, eu estou dando prosseguimento, porque eu parei a leitura no parágrafo 13, e eu quero apenas ler mais alguns parágrafos aqui para frente. Todo sermão é apenas 20, são apenas 29 parágrafos. Eu parei no parágrafo 13 da mensagem, um profeta como Moisés. Deixa eu ler um pouquinho, que eu já conversei muito. Deixa eu ver o que é que o Mombano fala aqui. Ele diz, seria uma coisa boa esta noite se os pentecostais, assim como também as outras igrejas, sentissem do mesmo modo também, se tão somente nós nos detivéssemos um pouco a admirar as obras do Espírito Santo nestes dias. Não adianta ver as obras do Espírito Santo para os dias passados, porque o Espírito Santo está trabalhando hoje. Temos que parar para admirar. Se tão somente nos aquietássemos e nos calássemos. Penso que o problema é que temos visto tanto. Observe, penso que o problema é este: temos ouvido muito, que para nós se tem convertido em uma coisa muito comum. Ouvimos demais, aprendemos muito, e aquele aprendizado constante se tornou comum, como qualquer outra coisa se torna comum. Fartura traz fastídio. E eu sempre lembro de Moisés Cambila. Moisés Cambila plantava muita batata. Ele tinha uma faixa na frente da sua casa que ele plantava batata o ano inteiro. E quando faltavam as outras coisas, outro tipo de comida, só tinha batata. E ele disse que cozinhava aquelas grandes panelas de batatas e cheio de crianças, não sei se 10 ou 12, aquele ponto de menino pulando para cá e para lá. E na hora do almoço, mãe, o que é que tem? Tem batata para comer. Ah, não quero, não quero. E foi batata ontem, batata hoje de novo. Era assim a semana inteira. Então, e ela dizia, o que faço? O que faço? E ele dizia para ela, nega, que ele chamava ela de nega. Todo mundo só conhecia a mulher dele por nega. Nega, deixa quieto. Quando eles tiverem fome, eles comem. O que temos é batata. E aquilo passava, dava 10 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, só vinham pulando a janela. Não é? Porque lá tinha isso. As portas também fechadas, a parte de baixo, a janela, daqui a pouco pulava pela janela. Ia na panela, pegava 2, 3, comia, ia brincar. Daqui a pouco estava outro lá dentro. Quando ele olhava, estava a panela vazia, porque era somente isso que tinha. E se não comesse, ia ficar com fome. Agora,
Se você só tem carne em sua casa e carne todo dia, aquilo se torna comum. Mas aquelas pessoas que não têm carne, só têm comido ovo tanto tempo e às vezes tem que fazer um molho ali de pimenta com cebola para poder descer o bolo de farinha. Quando ele vê o cheiro da carne, meu Deus do céu, aquilo chega em embrulha o estômago e eles dizem, olha, eu como esse bolo de coisa aqui só com o cheiro dessa carne. Mas quando se tem muito, aquilo traz fastio. E não gosto disso, mas não. Abusa isso. Você abusa, manjar. O povo de Israel abusaram da comida de anjo. Nesta mesma mensagem aqui, nós lemos no culto de sexta-feira. E Moura diz que Deus proclamou seus anjos e disse, reparte pão para eles. Manjar, pão dos anjos. E eles começaram a distribuir aquilo sobre o solo. E quando o povo de Israel levantava pela manhã, estava lá pronto para eles comerem. E eles se fastiaram daquilo também. Começaram a reclamar. Agora, vocês acham que este pão que descia, aquela geada que caía de madrugada, de manhã, era o alimento deles? Você acha que aquilo não era nutritivo? Deus ia colocar seu povo durante 40 anos para caminhar pelo deserto, para comer uma coisa que não tivesse nutrição? Deus te chamaria desse mundo de pecado, onde só há miséria, enfermidade, incredulidade, e te traria para a palavra? Deus te tiraria da denominação, onde tem festa para todos os lugares? E é louvores, e é corais, e é banda de música, e é festa, e aniversários, e programações, e nunca para, isto para eles todos os seus dias. Deus te tiraria de lá para te deixar passar fome? Não, Senhor. Ele te dará um alimento nutritivo com tudo que você precisa. Proteínas, vitaminas, sais minerais, fibra, tudo, caloria, tudo que você precisa está na palavra. Mas você vai ouvindo, daqui a pouco fica fastiado, se torna comum para você. Penso que o problema que temos visto tanto é que para nós se tem convertido em uma coisa muito comum, porque temos visto muito disto. Isto me recorda de uma história que eu uma vez li de um velho marinheiro que estava vivendo no mar, e também de um poeta inglês que foi para o mar. O poeta, ele havia escrito muito acerca do mar, porém nunca o havia visto. Oh, que mar tão lindo, com águas cristais, sem nunca ter visto o mar, mas ouviu falar sobre o mar. Então ele era poeta, ele passava aquilo para o papel. As pessoas liam os seus livros, e aquela beleza, aquelas poesias profundas, aqueles poemas sobre os mares, não é? E o poeta havia escrito muito, mas nunca tinha visto o mar. E quando ia no caminho, ele se encontrou por ali com um velho marinheiro, com sua barba ao redor da boca, e o ancião lhe disse, aonde te diriges, homem? Oh, vou para o mar, disse o poeta. Nunca o vi em minha vida, tenho escrito muito sobre ele, tenho escrito que escutei dos outros, porém, hoje estou tão emocionado, porque agora eu mesmo vou estar próximo do mar. Estou ansioso de ver aquela água salgada, aquela areia fina, ver as grandes orlas, as crostas brancas levantando na superfície do mar, com o céu azul refletindo sobre ele. E estou pronto para ouvir as gaivotas voar sobre a minha cabeça. Já é uma poesia, né? Para ouvir as gaivotas voar sobre a minha cabeça. Oh, estou tão emocionado só em pensar disso. O velho marinheiro disse, não é possível. Faz 60 anos que eu nasci nesse mar. Eu não vejo nada de formoso nele. O que tem de bonito no mar? 60 anos só vejo a mesma coisa. Você sabe? Ele já havia visto tanto disso, que já se havia convertido em algo comum para ele. E quando por você vê uma, por que será que santo de casa não faz milagre? Porque sempre está sendo visto. Por que será que conselho de pai e mãe não resolve? Porque você escuta muito. Sempre está em frente do quartel, ou seja, onde for, ou no ponto estratégico, e tem que estar tudo pronto, todo arrumado, o sapatinho bem engraxado. Mas por que é de noite tem que estar pronto? O rifle, aquela coisa pesada que aquilo com o tempo vai pesando, viu? E tome chuva na cabeça, tome chuva, tome chuva. E você está ali, ó, de guarda, de guarda. Pode nunca vir uma guerra, pode nunca soar a corneta de... Não, você tem que estar ali pronto
você está cumprindo o papel. Agora, como é que estamos na casa de Deus? Como é que estamos na nossa vida cristã? Somos chamados para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Somos chamados para sermos soldados da cruz, soldados de Cristo, os soldados de Jesus, os defensores da verdade. E vamos ficar com a guarda baixa? Todos os demônios do inferno estão com suas armas apontadas para nós, esperando apenas uma oportunidade que você baixe o escudo. E o que é o escudo? O escudo é colocado aqui do lado esquerdo, dependendo se você é destro ou canhoto, ou seja o que for, e você está com ele ali, com ele você defende seu peito, você defende a cara, você defende as espadadas, ou seja o que for. Aí você tem o escudo da fé. Aí você afrouxa e deixa seu peito bem à mostra do adversário. E cadê as orações? Cadê as vigílias? Cadê os jejuns? Ou você acha que as vigílias é você ir para cima do monte passar a noite gritando e todas essas coisas? Ou vigília é você se juntar todo mundo e passar aqui reunido a noite inteira orando e tal? São essas as vigílias que as pessoas conhecem? É isso que eles conhecem como vigília. Como também o que eles conhecem como adoração é levantar os braços e ficar assim, olha, Xuxa faz melhor do que isso, e o Padre Marcelo também. O povo está muito enganado o que é adoração. O que é música de adoração, o que é adorar a Deus, estão com a guarda baixa e o diabo entrou e tem feito a maior bagunça no meio das fileiras, estão tudo desorganizados, não estão sabendo como defender a coisa, estão perdendo a batalha e achando que estão batalhando para Jesus. Não, Senhor, ele como capitão do exército da salvação, o seu exército, os seus soldados não estão assim tão desleixados, não. E está escrito nas Escrituras, você tem que estar pronto com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, tudo pronto, a armadura completa. A armadura completa, você não pode baixar guarda. Você sabe, se você baixar guarda, você perderá o respeito para com a sua família, para com os seus filhos, para com suas filhas, para com seus irmãos, para com a igreja, para com seus amigos, porque você baixou a guarda, deixou o diabo bagunçar tudo. E daqui a pouco você se envergonhará de se chamar a si mesmo de cristão, de dizer para as pessoas que você é crente, porque as próprias pessoas olharão para você e dizer, eu não acredito que você seja. Por quê? Você baixou a guarda. Ele espera que a igreja chegue a estar fria em demasia. O que é uma igreja fria? Para o mundo lá fora, uma igreja quente é uma igreja que grita, que faz barulho. Só que enquanto essa igreja grita e faz barulho, eles não esquentam-se de jeito nenhum. Porque o que esquenta, o que traz esse calor espiritual é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é ordeiro. O Espírito Santo não está no meio de bagunça. Uma igreja crente é uma igreja que está em contato com Deus Todo-Poderoso. E é uma igreja que para ouvir o Espírito Santo ensinar. Amém. Ele espera que a igreja chegue a estar fria em demasia, ocupada com uma coisa ou outra. Não é pessoas que não estão fazendo nada não, viu? Eles estão fazendo uma coisa ou outra, estão cantando, evangelizando, cuidando disso, cuidando daquilo, mas estão esquecendo da palavra, por isso que fazem de qualquer jeito. Batizam errado, pregam errado, creem errado, tudo fazem contrário às Escrituras. Tem muita ocupação. Eles não querem parar para voltar a ler a Bíblia sem a interpretação do homem, sem o ensinamento do homem. Eles não querem mais ouvir, não querem mais aprender. Eles acham que tem muito para ensinar. E é por isso que todos querem ensinar. Todos querem pregar. Na igreja dessa, digamos aqui quantas pessoas tem? 30, 40, 50 pessoas? Eu não sei. Imagine no culto eu ter que chamar 20 ou 30 de vocês para dar um testemunho, senão vocês vão embora zangados porque não falaram. Imagine aqui um grupo de 10, 15, 20 irmãos, cada um com a Bíblia marcada num ponto, porque eu vou ser chamado a qualquer hora, eu tenho que dar meu testemunho. Isto é uma bagunça. Isso é uma escravidão. É a mesma coisa das mulheres que são agarradas com a moda, elas se tornam escravas daquilo. Escrava da moda, escrava da sociedade, daquilo que a sociedade impõe. Ele espera que a igreja esteja ocupada com uma coisa ou com outra. E então é quando Satanás ataca a razão hoje, como ele fez naquele tempo. Jesus está longe deles, é o que ele pensa, é o que ele observa. E agora é minha oportunidade para atacar. Temo que este seja o problema com nossas igrejas.
Temos tido um pouco de prosperidade por muitos anos, abundância de dinheiro. Temos feito grandes programas e outras coisas, o que estaria tudo bem, mas temos deixado, temos enchido nossos corações com educação, temos construído nossos seminários um pouco mais práticos e temos posto ali homens que são mais educados, não é? Ou mais pequenos que a velha divinidade. Tudo isso poderia estar muito bem, mas falhamos, falhamos porque temos deixado as antigas reuniões e as bênçãos do tipo antigo pentecostal, que somente caía entre nós. Se Satanás nos agarra com a guarda baixa, ali é onde ele nos surpreende e toma. Isso quer dizer, toma controle da situação. Quando você abre os olhos, não entendo porque eu não era assim, eu não pensava desse jeito, eu não tinha esses pensamentos, eu não tinha esses desejos, eu não ia para tais lugares, eu não tinha esse linguajar. O que aconteceu? Você baixou o guarda em algum lugar e ele tomou controle da situação. Não pense que é fácil. E depois, para voltar a tomar o arraial de volta, meu amigo, tem muito chão, tem muito chão. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso. Mamãe está contando a história dos testemunhos no barco, no mar. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso sobre o mar, ali onde estavam os discípulos, e converteu as águas em espasmos, aquelas ondas, e Satanás disse: vou afundá-los, vou afundá-los. E o mar estava tão perturbado com o veneno do seu alento, do seu ar, do seu sopro, que a barca começou a agitar-se de um lado ao outro e parecia que tudo estava perdido. Estavam prontos para dar-se por vencido e ir-se a seu destino. Mas Cristo ainda não havia deixado, embora eles já se haviam deixado. Eles estavam tão medrosos que eles já estavam distantes de Cristo. Você diz, como? Eram os discípulos que estavam esperando Jesus voltar? Se eles estivessem esperando como deveriam estar, eles não teriam tido nenhum tipo de medo, nenhum tipo de temor. Você sabe, nos convém que nos levemos aonde quer que vamos. Mas a parte boa disto é que, se ainda não vemos, se você não vê Jesus ali, saiba, Ele todavia está nos vendo. Viu? Ele subiu a colina mais alta e pôs em ordem todo aquele pequeno mar. Ele queria manter seus olhos sobre eles, pela necessidade que se apresentava, para que assim ele pudesse ser uma ajuda presente em tempo de tribulação. Sua palavra tinha prometido: Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. E ele se vê, ele vê o que temos feito, e ele mantém sua palavra, e conforme ele estava vigiando, eles viram a batalha com os remos. Os discípulos se batendo com os remos e vendo tudo saindo ao contrário, mas seus olhos estavam vigilantes. Então, quando você estiver assim se batendo contra a maré da vida, sabe de uma coisa? Você diz, parece que Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Não, você pode ter abandonado a Ele. Mas se você é um filho, uma filha de Deus, Ele estará olhando por você, esperando a oportunidade. Esperando a oportunidade, esperando que você peça, esperando que você clame, esperando que você fale aquilo que você deve falar, esperando que você faça o que você deve fazer. Você diz, oh meu Deus, por que isso não acontece? Olha, nem é questão do porquê isso não acontece. Você está fazendo com que aconteça? Está fazendo com que as coisas aconteçam? Lembra a visão do irmão Branham? A criança ia ser curada, mas ele viu a visão antes. E naquela visão, a mulher estava sentada aqui, o homem estava sentado aqui, o chapéu está naquele lugar. E chegou lá para orar pelas crianças, não estava como ele viu na visão. Isso tem que entrar uma senhora, tem que estar com tal vestido. Não adiantava orar. Aquela mulher chegou e sentou aqui, e o homem sentou ali, mas o chapéu estava na cabeça. Ele disse, não posso ainda. Quando as coisas estavam no seu devido lugar, será que aquele homem sabia? Você acha que ele não imaginava que aquela criança que estava morrendo tinha os instantes de vida? Dependia só que ele colocasse o chapéu no lugar? Porque foi assim que foi mostrada a visão. E Deus disse, a coisa será realizada naquela hora. Então tem muitas coisas que nós temos que fazer. Tem muitas coisas para colocar no lugar.
e outras coisas para ser tirada de um determinado lugar. E somente quando você fizer isto é que Deus poderá entrar em cena, porque Ele estabeleceu que era assim, que era desta forma. Bem, quem sabe você tem que desprender de algo, tirar algo, ou colocar algo. Algo tem que ser acrescentado ou tirado em sua vida para que Deus entre em cena. Se até agora o que Ele deveria fazer, Ele não fez, a culpa não é dele, é nossa, que não estamos agindo ou dizendo: Senhor, me guia no caminho desta vida, porque eu quero pisar aonde? No lugar correto, eu quero fazer a coisa correta, porque só assim eu serei abençoado. Amém? Então, meus amigos, ele diz, eu me surpreendia de um amigo meu chamado Keidre, do Tabernáculo em Indianápolis. Ele era um cantor quase como eu, não podia levar o tom em nada, mas sempre tratava de cantar. Se ele cuida das aves, cuida também de mim. Essa era a sua música preferida. Eu tentei uma e outra vez, ainda na rádio, né? Ele tentou cantar isso uma outra vez, ainda no rádio. E as pessoas riam dele porque não tinha voz para cantar. Mas isso estava em seu coração. Este olho está sobre ele nesta noite, em cima da glória, em algum lugar onde ele tem ido ao seu destino. Eu sempre quero cantar, mas não posso fazê-lo tão bem como fazia ele. Meu canto favorito é Sublime em Graça, porque é sublime em graça o que me salvou. Frequentemente tenho dito a meus amigos que quando chegarem lá, nas suas grandes mansões, no reino dos céus, caminhem em seus portais da frente alguma manhã, caminhando por ali. Deste lado, abaixo do caminho, pelo lado dos bosques, em algum lugar, você vai ouvir alguém cantar Sublime em Graça. Sublime em Graça. Quão doce é o som que da sublime graça que salvou ao infeliz. Então, quando você, caminhando pelos portais celestiais, ouvir aquela música desentoada, Sublime em Graça, então você pode dizer: graças a Deus, o irmão Bruno chegou também. Amém. Porque estarei ali cantando. Ele está ali, esse é ele. Até que ao fim ele pode cantar aqui Sublime em Graça. É o que eu creio. Eu creio que é a sublime graça de Deus que salvou ao infeliz como eu, que me trouxe a este companheirismo com ele. Agora, se você não crê que foi a graça de Deus, se você achar que você foi bonzinho, boazinha, ou porque você deu ouvido, sabe, é que ouviu o evangelho e eu criei. Não coloque nenhum mérito em você, porque você não tem. É Deus quem trabalha em você e o querer e o efetuar. Então, quando você desejou servir a Deus, não foi você. Deus foi quem colocou esse desejo em você. Não tire o mérito de Deus. Não, senhores. Eu faço, eu digo, eu prego, eu canto. Não coloque nenhum mérito em você. Se você tem o dom de cantar, foi Deus que te deu esse dom. Se você tem o dom da palavra, foi Deus que te deu esse dom. Se você tem o dom de ser uma mãe, uma boa mãe para seus filhos, foi Deus que te deu esse dom. Se você tem coragem para trabalhar, foi Deus que te deu esse dom. Não tire a honra de Deus. Ele está aqui porque Ele quer ter a preeminência em nossas vidas. Ele quer ter o primeiro lugar. Aleluia. Quando tribulações estavam sobre esses discípulos, Satanás estava tratando de soprar seu alento venenoso sobre eles e rugindo ali no mar. Foi por esta sublime graça que Jesus veio caminhando sobre as águas diretamente para o barco. Então vamos concluir vendo esta aproximação de Jesus. Jesus veio diretamente para o barco. A mesma ajuda presente no tempo da tribulação. Ele estava pronto para ajudar, mas o estranho era que, ainda em suas tribulações, eles tinham medo dele. Os discípulos não tiveram tanto medo das águas turbulentas como tiveram de Jesus que se aproximava. Como Bruno disse, as pessoas têm medo de nascer de novo, porque para isso elas terão que morrer antes. As pessoas têm medo de receber o Espírito Santo por causa dos resultados que ele produz, porque o Espírito Santo te faz uma nova criatura, e as pessoas têm medo de deixar a velha vida, os velhos sistemas, os velhos pensamentos, os velhos desejos. Tem medo da aproximação de Deus. Bem, Jesus veio se aproximando, sendo ele socorro na tribulação,
No entanto, eles estavam com medo dele. Pensaram que eram um fantasma. Oh, como hoje diríamos, alguma aparição mística. Eles o viram caminhar sobre as águas e tiveram medo. É quase a mesma coisa hoje. Ele não tem deixado sua igreja. Depois da ressurreição da tumba, ele subiu tão alto aos céus que teve que olhar para baixo para olhar para o céu. Ele está sobre todo anjo, todo arcanjo, e ele nos vê e conhece nossas tribulações. Como meia hora depois, esses discípulos se sentaram ali e falavam de seus milagres, meia hora antes. Se lhe haviam esquecido disto, haviam visto ele trabalhar por 1 ano e meio aproximadamente, mas logo duvidaram dos seus milagres. E quando viram a única coisa que lhes ajudaria, gritaram de medo, pensaram que era um fantasma. Oh meu Deus, se um homem pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças, por que espantar porque ele vinha andando por cima das águas? Quer dizer, isto ele pode fazer, e isto não. Quer dizer que Deus pode te tirar de um problema e de outro não. Deus pode te livrar de um problema e de outro não. E por que será que antes você dizia graças a Deus por esse livramento, aí agora está diante de outra situação e começa a dizer Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim? Por que será? Por que será que está com esse pressentimento? Deus não está ajudando, Deus não está no caso, Deus não está cuidando disso, Deus não me dá isso, Deus não dá aquilo. Ele não fez outra coisa. Ele não te deixou nascer, ele não te permitiu estar nesta terra. Ah, mas minha saúde está debilitada. E as outras coisas que Deus te deu, ele não pode te dar um filho, te dar um filho, te dar um marido, te dar uma casa, ou seja o que for, um trabalho, ou seja o que for. E porque outra coisa não. O mesmo Jesus que chamou Lázaro da sepultura, Lázaro, vem para fora. Qual é pior? Um outro 4 dias já pode, o nariz já caindo, já apodrecendo, ou caminhar por cima das águas. Ele já tinha esquecido disso. E quando viram a única coisa que eles ajudavam, gritavam de medo, pensando que era um fantasma. Tinham medo, sem nem sequer pensar que era o Senhor. Ele havia vindo para ajudar-lhes, mas eles tinham medo dele. Nós temos tido, inclusive, mais tempo que eles para pensar sobre isso. Pois temos lido em seu livro. Eles não leram. Nós não temos desculpa. Quando Deus se aproxima para nos ajudar, cuidado para não ter medo da ajuda. Nós temos tido, inclusive, mais tempo que eles para pensar, pois temos lido em seus livros, de seus milagres, de suas promessas. Sabemos que os profetas predisseram que neste último dia ele estaria aqui para fazer estas coisas. Temos todas as sombras e sinais de sua vinda. Muitos ainda olham isso e dizem que é espiritismo, ou alguma telepatia mental. Mombrando está falando de quê? Do próprio dom de Deus trabalhando através de sua vida, quando ele olhava para as pessoas e dizia suas vidas, falava os segredos de seus corações, chamava as pessoas pelo nome e dizia que tipo de enfermidade elas tinham, de qual hospital foram desenganadas e de qual cidade vieram, e contava casos do seu passado e tudo mais. E as pessoas ficavam, o que é isso? Isso é telepatia, isso é espiritismo, sendo que era o cumprimento da promessa. Então as pessoas tiveram medo desta ajuda que Deus disse que faria nos últimos dias, desse grande derramamento do dom espiritual e do sinal messiânico expresso diante das pessoas. É incrível. Por 2 vezes isso foi ainda filmado. E temos a filmagem, o profeta do século XX. E todos vocês, ou quase todos vocês conhecem. É incrível. Passando isso para a igreja, uma irmã, no final disse, será que aquelas pessoas não eram compradas? Porque é só o que ela ouviu. Tanto viu sobre isso por aí afora, esses falsos profetas, esses falsos ungidos, que têm imitado
guarda, olha, de frente do quartel, ou seja, ou no ponto estratégico, e tem que estar tudo pronto, todo arrumado, aquele sapatinho bem engraxado. Mas por que é de noite? Tem que estar pronto o rifle, aquela coisa pesada que aquilo com o tempo vai pesando, viu? E tome chuva na cabeça, tome chuva, tome chuva. E você está ali, ó, de guarda, de guarda. Pode nunca vir uma guerra, pode nunca soar a corneta de... Não, você tem que estar ali pronto. Você está cumprindo o papel. Agora, como é que estamos na casa de Deus? Como é que estamos na nossa vida cristã? Somos chamados para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Somos chamados para sermos soldados da cruz, soldados de Cristo, os soldados de Jesus, os defensores da verdade. E vamos ficar com a guarda baixa? Para todos os demônios do inferno estão com suas armas apontadas para nós, esperando apenas uma oportunidade que você baixe o escudo. E o que é o escudo? O escudo é colocado aqui do lado esquerdo, dependendo se você é destro ou canhoto, ou seja o que for, e você está com ele ali, com ele você defende seu peito, você defende a cara, você defende as espadadas, ou seja o que for. Aí você tem o escudo da fé. Aí você afrouxa e deixa seu peito bem à mostra do adversário. E cadê as orações? Cadê as vigílias? Cadê os jejuns? Ou você acha que as vigílias é você ir para cima do monte passar a noite gritando e todas essas coisas? Ou vigília é você se juntar todo mundo e passar aqui reunido a noite inteira orando e tal? São essas as vigílias que as pessoas conhecem? É isso que eles conhecem como vigília. Como também o que eles conhecem como adoração é levantar os braços e ficar assim, olha, Xuxa faz melhor do que isso, e o Padre Marcelo também. O povo está muito enganado o que é adoração, o que é música de adoração, o que é adorar a Deus. Estão com a guarda baixa e o diabo entrou e tem feito a maior bagunça no meio das fileiras. Estão tudo desorganizados. Estão todos organizados, não estão sabendo como defender a coisa, estão perdendo a batalha e achando que estão batalhando para Jesus. Não, Senhor, ele como capitão do exército da salvação, o seu exército, os seus soldados, não estão assim tão desleixados, não. E está escrito nas Escrituras, você tem que estar pronto com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, tudo pronto, a armadura completa. A armadura completa você não pode baixar, guarda. Você sabe, se você baixar guarda, você perderá o respeito para com a sua família, para com os seus filhos, para com suas filhas, para com seus irmãos, para com a igreja, para com seus amigos, porque você baixou a guarda, deixou o diabo bagunçar tudo. E daqui a pouco você se envergonhará de se chamar a si mesmo de cristão, de dizer para as pessoas que você é crente, porque as próprias pessoas olharão para você e dizer, eu não acredito que você seja. Por quê? Você baixou a guarda. Ele espera que a igreja chegue a estar fria em demasia. O que é uma igreja fria? Para o mundo lá fora, uma igreja quente é uma igreja que grita, que faz barulho. Só que enquanto essa igreja grita e faz barulho, eles não esquentam-se de jeito nenhum. Porque o que esquenta, o que traz esse calor espiritual é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é ordeiro. O Espírito Santo não está no meio de bagunça. Uma igreja crente é uma igreja que está em contato com Deus Todo-Poderoso. E é uma igreja que para ouvir o Espírito Santo ensinar. Amém. Ele espera que a igreja chegue a estar fria em demasia, ocupada com uma coisa ou outra. Não é pessoas que não estão fazendo nada não, viu? Eles estão fazendo uma coisa ou outra, estão cantando, evangelizando, cuidando disso, cuidando daquilo, mas estão esquecendo da palavra, por isso que fazem de qualquer jeito. Batizam errado, pregam errado, creem errado, tudo fazem contrário às Escrituras. Tem muita ocupação. Eles não querem parar para voltar a ler a Bíblia sem a interpretação do homem, sem o ensinamento do homem. Eles não querem mais ouvir, não querem mais aprender. Eles acham que tem muito para ensinar. E é por isso que todos querem ensinar. Todos querem pregar. Na igreja dessa, digamos aqui quantas pessoas tem? 30, 40, 50 pessoas? Eu não sei. Imagine no culto eu ter que chamar 20 ou 30 de vocês para dar um testemunho, senão vocês vão embora zangados porque não falaram. Imagine aqui um grupo de 10, 15, 20 irmãos, cada um com a Bíblia marcada num ponto, porque eu vou ser chamado a qualquer hora, eu tenho que dar meu testemunho. Isto é uma bagunça. Isso é uma escravidão. É a mesma coisa das mulheres que são agarradas com a moda, elas se tornam escravas daquilo. Escrava da moda, escrava da sociedade, daquilo que a sociedade impõe.
Ele espera que a igreja esteja ocupada com uma coisa ou com outra. E então é quando Satanás ataca a razão hoje, como ele fez naquele tempo. Jesus está longe deles, é o que ele pensa, é o que ele observa. E agora é minha oportunidade para atacar. Temo que este seja o problema com nossas igrejas. Temos tido um pouco de prosperidade por muitos anos, abundância de dinheiro, temos feito grandes programas e outras coisas, o que estaria tudo bem, mas temos temos enchido nossos corações com educação, temos construído nossos seminários um pouco mais práticos e temos posto ali homens que são mais educados, não é? Ou mais pequenos que a velha divinidade. Tudo isso poderia estar muito bem, mas falhamos, falhamos porque temos deixado as antigas reuniões e as bênçãos do tipo antigo pentecostal, que somente caía entre nós. Se Satanás nos agarra com a guarda baixa, ali é onde ele nos surpreende e toma. Isso quer dizer, toma controle da situação. Quando você abre os olhos, não entendo porque eu não era assim, eu não pensava desse jeito, eu não tinha esses pensamentos, eu não tinha esses desejos, eu não ia para tais lugares, eu não tinha esse linguajar. O que aconteceu? Você baixou o guarda em algum lugar e ele tomou controle da situação. Não pense que é fácil. E depois, para voltar a tomar o arraial de volta, meu amigo, tem muito chão, tem muito chão. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso. Mamãe está contando a história dos testemunhos no barco, no mar. Então Satanás começou a soprar seu alento venenoso sobre o mar, ali onde estavam os discípulos, e converteu as águas em espasmos, aquelas ondas, e Satanás disse: vou afundá-los, vou afundá-los. E o mar estava tão perturbado com o veneno do seu alento, do seu ar, do seu sopro, que a barca começou a agitar-se de um lado ao outro e parecia que tudo estava perdido. Estavam prontos para dar-se por vencido e ir-se a seu destino. Mas Cristo ainda não havia deixado, embora eles já se haviam deixado. Eles estavam tão medrosos que eles já estavam distantes de Cristo. Você diz, como? Eram os discípulos, estavam esperando Jesus voltar? Se eles estivessem esperando como deveriam estar, eles não teriam tido nenhum tipo de medo, nenhum tipo de temor. Você sabe, nos convém que nos levemos aonde quer que vamos. Mas a parte boa disto é que, se ainda não vemos, se você não vê Jesus ali, saiba, Ele todavia está nos vendo. Viu? Ele subiu a colina mais alta e pôs em ordem todo aquele pequeno mar. Ele queria manter seus olhos sobre eles, pela necessidade que se apresentava, para que assim ele pudesse ser uma ajuda presente em tempo de tribulação. Sua palavra tinha prometido: Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. E ele se vê, ele vê o que temos feito, e ele mantém sua palavra, e conforme ele estava vigiando, eles viram a batalha com os remos. Os discípulos se batendo com os remos e vendo tudo saindo ao contrário, mas seus olhos estavam vigilantes. Quando você estiver assim se batendo contra a maré da vida, sabe de uma coisa? Você diz, parece que Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Não, você pode ter abandonado a Ele. Mas se você é um filho, uma filha de Deus, Ele estará olhando por você, esperando a oportunidade. Esperando a oportunidade, esperando que você peça, esperando que você clame, esperando que você fale aquilo que você deve falar, esperando que você faça o que você deve fazer. Você diz, oh meu Deus, por que isso não acontece? Olha, não é questão do porquê isso não acontece. Você está fazendo com que aconteça? Está fazendo com que as coisas aconteçam? Lembra a visão do irmão Branham? A criança ia ser curada, mas ele viu a visão antes. E naquela visão, a mulher estava sentada aqui, o homem estava sentado aqui, o chapéu está naquele lugar. E chegou lá para orar pelas crianças, não estava como ele viu na visão. Isso tem que entrar uma senhora, tem que estar com tal vestido. Não adiantava orar. Aquela mulher chegou e sentou aqui, e o homem sentou ali, mas o chapéu estava na cabeça. Ele disse, não posso ainda.
Quando as coisas estavam no seu devido lugar, será que aquele homem sabia? Você acha que ele não imaginava que aquela criança que estava morrendo tinha os instantes de vida, dependia só que ele colocasse o chapéu no lugar? Porque foi assim que foi mostrada a visão. E Deus disse, a coisa será realizada naquela hora. Então tem muitas coisas que nós temos que fazer. Tem muitas coisas para colocar no lugar. E outras coisas para ser tirada de um determinado lugar. E somente quando você fizer isto, é que Deus poderá entrar em cena. Porque Ele estabeleceu que era assim. Que era desta forma. Bem? Quem sabe você tem que se desprender de algo, tirar algo, ou colocar algo. Algo tem que ser acrescentado ou tirado em sua vida para que Deus entre em cena. Se até agora o que Ele deveria fazer, Ele não fez, a culpa não é dele, é nossa, que não estamos agindo ou dizendo, Senhor, me guia no caminho desta vida, porque eu quero pisar aonde? No lugar correto, eu quero fazer a coisa correta, porque só assim eu serei abençoado. Amém? Então, meus amigos, ele diz, eu me surpreendia de um amigo meu chamado Keidre, do Tabernáculo em Indianápolis. Ele era um cantor quase como eu, não podia levar o tom em nada, mas sempre tratava de cantar. Se ele cuida das aves, cuida também de mim. Essa era a sua música preferida. Eu tentei uma e outra vez, ainda na rádio, né? Ele tentou cantar isso uma outra vez, ainda no rádio. E as pessoas riam dele porque não tinha voz para cantar. Mas isso estava em seu coração. Este olho está sobre ele nesta noite, em cima da glória, em algum lugar onde ele tem ido ao seu destino. Eu sempre quero cantar, mas não posso fazê-lo tão bem como fazia ele. Meu canto favorito é Sublime em Graça, porque é sublime em graça o que me salvou. Frequentemente tenho dito a meus amigos que quando chegarem lá, nas suas grandes mansões, no reino dos céus, caminhem em seus portais da frente, alguma manhã, caminhando por ali. Deste lado, abaixo do caminho, pelo lado dos bosques, em algum lugar, você vai ouvir alguém cantar Sublime em Graça. Sublime em Graça. Quão doce é o som que da Sublime Graça que salvou ao infeliz. Então, quando você, caminhando pelos portais celestiais, ouvir aquela música desentoada, Sublime em Graça, então você pode dizer, graças a Deus, o irmão Bruno chegou também. Amém. Porque estarei ali cantando. Ele está ali, esse é ele. Até que ao fim ele pode cantar aqui Sublime em Graça. É o que eu creio. Eu creio que é a sublime graça de Deus que salvou ao infeliz como eu, que me trouxe a este companheirismo com ele. Agora, se você não crê que foi a graça de Deus, se você achar que foi você que foi bonzinho, boazinha, ou porque você deu ouvido, sabe, é que ouviu o Evangelho e eu criei. Não coloque nenhum mérito em você, porque você não tem. É Deus quem trabalha em você e o querer e o efetuar. Então, quando você desejou servir a Deus, não foi você. Deus foi quem colocou esse desejo em você. Não tire o mérito de Deus. Não, senhores. Eu faço, eu digo, eu prego, eu canto. Não coloque nenhum mérito em você. Se você tem o dom de cantar, foi Deus que te deu este dom. Se você tem o dom da palavra, foi Deus que te deu este dom. Se você tem o dom de ser uma mãe, uma boa mãe para seus filhos, foi Deus que te deu este dom. Se você tem coragem para trabalhar, foi Deus que te deu este dom. Não tire a honra de Deus. Ele está aqui porque Ele quer ter a preeminência em nossas vidas. Ele quer ter o primeiro lugar. Quando tribulações estavam sobre esses discípulos, Satanás estava tratando de soprar seu alento venenoso sobre eles e rugindo ali no mar. Foi por esta sublime graça que Jesus veio caminhando sobre as águas diretamente para o barco. Então vamos concluir vendo esta aproximação de Jesus. Jesus veio diretamente para o barco. A mesma ajuda presente no tempo da tribulação. Ele estava pronto para ajudar, mas o estranho era que, ainda em suas tribulações, eles tinham medo dele. Os discípulos não tiveram tanto medo das águas turbulentas como tiveram de Jesus que se aproximava. Como Bruno disse, as pessoas têm medo
de nascer de novo, porque para isso elas terão que morrer antes. As pessoas têm medo de receber o Espírito Santo por causa dos resultados que ele produz, porque o Espírito Santo te faz uma nova criatura e as pessoas têm medo de deixar a velha vida, os velhos sistemas, os velhos pensamentos, os velhos desejos. Tem medo da aproximação de Deus. Bem, Jesus veio se aproximando, sendo ele socorro na tribulação. No entanto, eles estavam com medo dele. Pensaram que eram um fantasma. Oh, como hoje diríamos, alguma aparição mística. Eles o viram caminhar sobre as águas e tiveram medo. É quase a mesma coisa hoje. Ele não tem deixado sua igreja. Depois da ressurreição da tumba, ele subiu tão alto aos céus que teve que olhar para baixo para olhar para o céu. Ele está sobre todo anjo, todo arcanjo, e ele nos vê e conhece nossas tribulações. Como meia hora depois, esses discípulos se sentaram ali e falavam de seus milagres, meia hora antes. Se lhe haviam esquecido disto, haviam visto ele trabalhar por 1 ano e meio aproximadamente, mas logo duvidaram de seus milagres. E quando viram a única coisa que lhes ajudaria, gritaram de medo, pensaram que era um fantasma. Oh meu Deus, se um homem pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças, por que espantar porque ele vinha andando por cima das águas? Quer dizer, isto ele pode fazer e isto não. Quer dizer que Deus pode te tirar de um problema e de outro não. Deus pode te livrar de um problema e de outro não. E por que será que antes você dizia graças a Deus por esse livramento, aí agora está diante de outra situação e começa a dizer Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim? Por que será? Por que será que está com esse pressentimento? Deus não está ajudando, Deus não está no caso, Deus não está cuidando disso, Deus não me dá isso, Deus não dá aquilo. Ele não fez outra coisa. Ele não te deixou nascer, ele não te permitiu estar nesta terra. Ah, mas minha saúde está debilitada. E as outras coisas que Deus te deu, ele não pode te dar um filho, te dar um filho, te dar um marido, te dar uma casa, ou seja o que for, um trabalho, ou seja o que for. E porque outra coisa não. O mesmo Jesus que chamou Lázaro da sepultura, Lázaro, vem para fora. Vai aqui, ó. 4 dias já pode, o nariz já caindo, já apodrecendo, ou caminhar por cima das águas. Ele já tinha esquecido disso. E quando viram a única coisa que eles ajudavam, gritavam de medo, pensando que era um fantasma. Tinham medo, sem nem sequer pensar que era o Senhor. Ele havia vindo para ajudar-lhes, mas eles tinham medo dele. Nós temos tido, inclusive, mais tempo que eles para pensar sobre isso. Pois temos lido em seu livro. Eles não leram. Nós não temos desculpa. Quando Deus se aproxima para nos ajudar, cuidado para não ter medo da ajuda. Nós temos tido, inclusive, mais tempo que eles para pensar, pois temos lido em seus livros, de seus milagres, de suas promessas. Sabemos que os profetas predisseram que neste último dia ele estaria aqui para fazer estas coisas. Temos todas as sombras e sinais de sua vinda. Muitos ainda olham isso e dizem que é espiritismo, ou alguma telepatia mental. Mombrando está falando de quê? Do próprio dom de Deus trabalhando através de sua vida, quando ele olhava para as pessoas e dizia suas vidas, falava os segredos de seus corações, chamava as pessoas pelo nome e dizia que tipo de enfermidade elas tinham, de qual hospital foram desenganadas e de qual cidade vieram, e contava casos do seu passado e tudo mais. E as pessoas ficavam, o que é isso? Isso é telepatia, isso é espiritismo, sendo que era o cumprimento da promessa. Então as pessoas tiveram medo desta ajuda que Deus disse que faria nos últimos dias, desse grande derramamento do dom espiritual e do sinal messiânico expresso diante das pessoas. É incrível. Por 2 vezes isso foi ainda filmado. E temos a filmagem, o profeta do século XX. E todos vocês, ou quase todos vocês conhecem. É incrível. Passando isso para a igreja, uma irmã no final disse: será que aquelas pessoas não eram compradas? Porque é só o que ela ouviu. Tanto viu sobre isso por aí afora, esses falsos profetas, esses falsos ungidos, que têm imitado
que a igreja grita e faz barulho, eles não esquentam-se de jeito nenhum. Porque o que esquenta, o que traz esse calor espiritual é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é ordeiro. O Espírito Santo não está no meio de bagunça. Uma igreja crente é uma igreja que está em contato com Deus Todo-Poderoso. E é uma igreja que para ouvir o Espírito Santo ensinar. Ele espera que a igreja chegue a estar fria e vazia, ocupada com uma coisa ou outra. Não é pessoas que não estão fazendo nada não, viu? Eles estão fazendo uma coisa ou outra. Estão cantando, evangelizando, cuidando disso, cuidando daquilo, mas estão esquecendo da palavra, por isso que fazem de qualquer jeito. Batizam errado, pregam errado, creem errado, tudo fazem contrário às escrituras. Tem muita ocupação. Eles não querem parar para voltar a ler a Bíblia sem a interpretação do homem, sem o ensinamento do homem. Eles não querem mais ouvir, não querem mais aprender. Eles acham que tem muito para ensinar. E é por isso que todos querem ensinar. Todos querem pregar. Na igreja dessa, digamos aqui quantas pessoas tem? 30, 40, 50 pessoas, eu não sei. Imagine no culto eu ter que chamar 20 ou 30 de vocês para dar um testemunho, senão vocês vão embora zangados porque não falaram. Imagine aqui um grupo de 10, 15, 20 irmãos, cada um com a Bíblia marcada num ponto, porque eu vou ser chamado a qualquer hora, eu tenho que dar meu testemunho. Isto é uma bagunça. Isso é uma escravidão. É a mesma coisa das mulheres que são agarradas com a moda, elas se tornam escravas daquilo. Escrava da moda, escrava da sociedade, daquilo que a sociedade impõe. Ele espera que a igreja esteja ocupada com uma coisa ou com outra. E então é quando Satanás ataca a razão hoje, como ele fez naquele tempo. Jesus está longe deles, é o que ele pensa, é o que ele observa. E agora é minha oportunidade para atacar. Temo que este seja o problema com nossas igrejas. Temos tido um pouco de prosperidade por muitos anos. Abundância de dinheiro. Temos feito grandes programas e outras coisas. O que estaria tudo bem. Mas temos deixado, temos enchido nossos corações com educação, temos construído nossos seminários um pouco mais práticos e temos posto ali homens que são mais educados, não é? Ou mais pequenos que a velha dignidade. Tudo isso poderia estar muito bem, mas falhamos, falhamos porque temos deixado as antigas reuniões e as bênçãos do tipo antigo pentecostal, que somente caía entre nós. Se Satanás nos agarra com a guarda baixa, ali é onde ele nos surpreende e toma. Isso quer dizer, toma controle da situação. Quando você abre os olhos, não entendo porque eu não era assim, eu não pensava desse jeito, eu não tinha esses pensamentos, eu não tinha esses desejos, eu não ia para tais lugares, eu não tinha esse linguajar. O que aconteceu? Você baixou o guarda em algum lugar e ele tomou controle da situação. Não pense que é fácil. E depois, para voltar a tomar o arraial de volta, meu amigo, tem muito chão. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso. Lembrando, está contando a história dos testemunhos no barco, no mar. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso sobre o mar, ali onde estavam os discípulos, e converteu as águas em espasmos, aquelas ondas. E Satanás disse: vou afundá-los. E o mar estava tão perturbado com o veneno do seu alento, do seu ar, do seu sopro, que a barca começou a agitar-se de um lado ao outro e parecia que tudo estava perdido. Estavam prontos para dar-se por vencido e ir-se a seu destino. Mas Cristo ainda não havia deixado, embora eles já se haviam deixado. Eles estavam tão medrosos que eles já estavam distantes de Cristo. Você diz, como? Eram os discípulos que estavam esperando Jesus voltar? Se eles estivessem esperando como deveriam estar, eles não teriam tido nenhum tipo de medo, nenhum tipo de temor. Você sabe, nos convém que nos levemos aonde quer que vamos. Mas a parte boa disto é que, se ainda não vemos, se você não vê Jesus ali, saiba, Ele todavia está nos vendo. Viu? Ele subiu a colina mais alta e pôs em ordem todo aquele pequeno mar. Ele queria manter seus olhos sobre eles, pela necessidade
pela necessidade que se apresentava, para que assim ele pudesse ser uma ajuda presente em tempo de tribulação. Sua palavra tinha prometido: Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. E ele se vê, ele vê o que temos feito, e ele mantém sua palavra. E conforme ele estava vigiando, eles viram a batalha com os remos. Os discípulos se batendo com os remos e vendo tudo saindo ao contrário, mas seus olhos estavam vigilantes. Quando você estiver assim se batendo contra a maré da vida, saiba de uma coisa: você diz, parece que Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Não, você pode ter abandonado a Ele, mas se você é um filho, uma filha de Deus, Ele estará olhando por você, esperando a oportunidade. Esperando a oportunidade, esperando que você peça, esperando que você clame, esperando que você fale aquilo que você deve falar, esperando que você faça o que você deve fazer. Você diz, oh meu Deus, por que isso não acontece? Olha, nem é questão do porquê isso não acontece. Você está fazendo com que aconteça? Está fazendo com que as coisas aconteçam? Lembra a visão do irmão Brana? A criança ia ser curada, mas ele viu a visão antes. E naquela visão, a mulher estava sentada aqui, o homem estava sentado aqui, o chapéu está naquele lugar. E chegou lá para orar aquelas crianças, não estava como ele viu na visão. Isso tem que entrar uma senhora, tem que estar aqui tal vestido. Não adiantava orar. Aquela mulher chegou e sentou aqui. E o homem sentou ali. Mas o chapéu estava na cabeça. Ele disse, não posso ainda. Quando as coisas estavam no seu devido lugar, será que aquele homem sabia? Você acha que aquele homem imaginava que aquela criança que estava morrendo, tinha poucos instantes de vida, dependia só que ele colocasse o chapéu no lugar? Porque foi assim que foi mostrada a visão. E Deus disse, a coisa será realizada naquela hora. Então tem muitas coisas que nós temos que fazer. Tem muitas coisas para colocar no lugar. E outras coisas para ser tirada de um determinado lugar. E somente quando você fizer isto, é que Deus poderá entrar em cena. Porque Ele estabeleceu que era assim. Que era desta forma. Bem, quem sabe você tem que desprender de algo, tirar algo, ou colocar algo. Algo tem que ser acrescentado ou tirado em sua vida para que Deus entre em cena. Se até agora o que ele deveria fazer, ele não fez, a culpa não é dele, é nossa, que não estamos agindo ou dizendo, Senhor, me guia no caminho dessa vida, eu quero pisar aonde? No lugar correto, eu quero fazer a coisa correta, porque só assim eu serei abençoado. Amém? Então, meus amigos, ele diz, eu me surpreendia de um amigo meu chamado Eiqueidre, do Tabernáculo de Anápolis. Ele era um cantor quase como eu. Não podia levar o tom em nada, mas sempre tratava de cantar. Se ele cuida das aves, cuida também de mim. Essa era a sua música preferida. Eu tentei uma e outra vez, ainda na rádio. Né? Ele tentou cantar isso uma outra vez, ainda no rádio. E as pessoas riam dele porque não tinha voz para cantar. Mas isso estava em seu coração. Este olho está sobre ele nesta noite, em cima da glória, em algum lugar onde ele tem ido ao seu destino. Eu sempre quero cantar, mas não posso fazê-lo tão bem como fazia ele. Meu canto favorito é Sublime Graça. Porque é sublime graça do que me salvou. Frequentemente tenho dito a meus amigos que quando chegarem lá, nas suas grandes mansões, no reino dos céus, caminhem em seus portais da frente alguma manhã, caminhando por ali. Desde lado, abaixo do caminho, pelo lado dos bosques, em algum lugar, você vai ouvir alguém cantar Sublime Graça. Sublime Graça. Quão doce é o som que é da Sublime Graça, porque salvou ao infeliz. Então, quando você, caminhando pelos portais celestiais, ouvir aquela música desentoada, Sublime Graça, então você pode dizer, graças a Deus, o irmão Bruno chegou também. Amém. Porque estarei ali cantando. Ele está ali, esse é ele. Até que ao fim ele pode cantar aqui Sublime Graça. É o que eu creio. Eu creio que é a sublime graça de Deus que salvou ao infeliz como eu, que me trouxe a esse companheirismo com ele. Agora, se você não crê que foi a graça de Deus, se você achar que foi você que foi bonzinho, boazinha, porque você deu ouvido, sabe, é que eu ouvi o evangelho e eu criei.
Não coloque nenhum mérito em você, porque você não tem. É Deus quem trabalha em você e o querer e o efetuar. Então, quando você desejou servir a Deus, não foi você. Deus foi quem colocou esse desejo em você. Não tire o mérito de Deus. Não, senhores. Eu faço, eu digo, eu prego, eu canto. Não coloque nenhum mérito em você. Se você tem o dom de cantar, foi Deus que te deu este dom. Se você tem o dom da palavra, foi Deus que te deu este dom. Se você tem o dom de ser uma mãe, uma boa mãe para seus filhos, foi Deus que te deu este dom. Se você tem coragem para trabalhar, foi Deus que te deu este dom. Não tire a honra de Deus. Ele está aqui porque Ele quer ter a preeminência em nossas vidas. Ele quer ter o primeiro lugar. Aleluia. Quando tribulações estavam sobre esses discípulos, Satanás estava tratando de soprar seu alento venenoso sobre eles e rugindo lá. Foi por esta sublime graça que Jesus veio caminhando sobre as águas diretamente para o barco. Então vamos concluir vendo esta aproximação de Jesus. Jesus veio diretamente para o barco. A mesma ajuda presente no tempo da tribulação. Ele estava pronto para ajudar. Mas o estranho era que, ainda em suas tribulações, eles tinham medo dele. Os discípulos não tiveram tanto medo das águas turbulentas como tiveram de Jesus que se aproximava. Como Bruno disse, as pessoas têm medo de nascer de novo, porque para isso elas terão que morrer antes. As pessoas têm medo de receber o Espírito Santo por causa dos resultados que ele produz, porque o Espírito Santo te faz uma nova criatura e as pessoas têm medo de deixar a velha vida, os velhos sistemas, os velhos pensamentos, os velhos desejos. Tem medo da aproximação de Deus. Bem, Jesus veio se aproximando, sendo ele o socorro da tribulação. No entanto, eles estavam com medo dele. Pensaram que eram um fantasma. Como hoje diríamos, alguma aparição mística. Eles o viram caminhar sobre as águas e tiveram medo. É quase a mesma coisa hoje. Eles não têm deixado sua igreja. Depois da ressurreição da tumba, ele subiu tão alto aos céus que teve que olhar para baixo para olhar para o céu. Ele está sobre todo anjo, todo arcanjo, e ele nos vê e conhece nossas tribulações. Como meia hora depois, esses discípulos se sentaram ali e falavam de seus milagres, meia hora antes. Se lhe haviam esquecido disto, haviam visto ele trabalhar por 1 ano e meio aproximadamente, mas logo duvidaram de seus milagres. E quando viram a única coisa que lhes ajudaria, gritaram de medo, pensaram que era um fantasma. Meu Deus, se um homem pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças, por que espantar porque ele vinha andando por cima das águas? Quer dizer, isto ele pode fazer, e isto não. Quer dizer que Deus pode te tirar de um problema e de outro não. Deus pode te livrar de um problema e de outro não. E por que será que antes você dizia graças a Deus por esse livramento, aí agora está diante de outra situação e começa a dizer Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim? Por que será? Por que será que está com esse pressentimento? Deus não está ajudando, Deus não está no caso, Deus não está cuidando disso, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. Ele não fez outra coisa. Ele não te deixou nascer, ele não te permitiu estar nesta terra. Mas minha saúde está debilitada e as outras coisas que Deus tem, não te dá um filho, dá um filho, dá uma filha, ou seja que for, um trabalho, ou seja que for, e porque hoje não. O mesmo Jesus que chegou Lázaro da sepultura, Lázaro vem para fora, lá é pior. Um morto 4 dias já pode, o nariz já caindo, já desceu ou caminhar por cima das águas. Ele tinha sido disso, e quando viu a única coisa que estava gritando, pensou em falar, sem nem sequer pensar que era o Senhor. Ele havia vindo para ajudar-nos, mas eles não dele. Nós temos que eles pensar sobre isso. Em seus livros, nós não temos desculpa. Quando Deus se aproxima,
que a igreja grita e faz barulho, eles não esquentam-se de jeito nenhum. Porque o que esquenta, o que traz esse calor espiritual é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é ordeiro. O Espírito Santo não está no meio de bagunça. Uma igreja crente é uma igreja que está em contato com Deus Todo-Poderoso. E é uma igreja que para ouvir o Espírito Santo ensinar. Ele espera que a igreja chegue a estar fria e vazia, ocupada com uma coisa ou outra. Não é pessoas que não estão fazendo nada não, viu? Eles estão fazendo uma coisa ou outra. Estão cantando, evangelizando, cuidando disso, cuidando daquilo, mas estão esquecendo da palavra. Por isso que fazem de qualquer jeito. Batizam errado, pregam errado, creem errado. Tudo fazem contrário às escrituras. Tem muita ocupação. Eles não querem parar para voltar a ler a Bíblia sem a interpretação do homem, sem o ensinamento do homem. Eles não querem mais ouvir, não querem mais aprender. Eles acham que tem muito para ensinar. E é por isso que todos querem ensinar. Todos querem pregar. Na igreja dessa, digamos aqui quantas pessoas tem, 30, 40, 50 pessoas, eu não sei. Imagine no culto eu ter que chamar 20 ou 30 de vocês para dar um testemunho, senão vocês vão embora zangados porque não falaram. Imagine aqui um grupo de 10, 15, 20 irmãos, cada um com a Bíblia marcada num ponto, porque eu vou ser chamado a qualquer hora, eu tenho que dar meu testemunho. Isto é uma bagunça. Isso é uma escravidão. É a mesma coisa das mulheres que são agarradas com a moda, elas se tornam escravas daquilo. Escrava da moda, escrava da sociedade, daquilo que a sociedade impõe. Ele espera que a igreja esteja ocupada com uma coisa ou com outra. E então é quando Satanás ataca a razão hoje, como ele fez naquele tempo. Jesus está longe deles, é o que ele pensa, é o que ele observa. E agora é minha oportunidade para atacar. Temo que este seja o problema com nossas igrejas. Temos tido um pouco de prosperidade por muitos anos. Abundância de dinheiro. Temos feito grandes programas e outras coisas. O que estaria tudo bem. Mas temos temos enchido nossos corações com educação, temos construído nossos seminários um pouco mais práticos e temos posto ali homens que são mais educados, não é? Ou mais pequenos que a velha dignidade. Tudo isso poderia estar muito bem, mas falhamos, sabe? Falhamos porque temos deixado as antigas reuniões e as bênçãos do tipo antigo pentecostal, que somente caía entre nós. Se Satanás nos agarra com a guarda baixa, ali é onde ele nos surpreende e toma. Isso quer dizer, toma controle da situação. Quando você abre os olhos, não entendo porque eu não era assim, eu não pensava desse jeito, eu não tinha esses pensamentos, eu não tinha esses desejos, eu não ia para tais lugares, eu não tinha esse linguajar. O que aconteceu? Você baixou o guarda em algum lugar e ele tomou controle da situação. Não pense que é fácil. E depois, para voltar a tomar o arraial de volta, meu amigo, tem muito chão. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso. Lembrando, está contando a história dos testemunhos no mar. Então, Satanás começou a soprar seu alento venenoso sobre o mar, ali onde estavam os discípulos, e converteu as águas em espasmos, aquelas ondas. E Satanás disse: vou afundá-los. E o mar estava tão perturbado com o veneno do seu alento, do seu ar, do seu sopro, que a barca começou a agitar-se de um lado ao outro e parecia que tudo estava perdido. Estavam prontos para dar-se por vencido e ir-se a seu destino. Mas Cristo ainda não havia deixado, embora eles já se haviam deixado. Eles estavam tão medrosos que eles já estavam distantes de Cristo. Você diz, como? Eram os discípulos que estavam esperando Jesus voltar? Se eles estivessem esperando como deveriam estar, eles não teriam tido nenhum tipo de medo, nenhum tipo de temor. Você sabe, nos convém que nos levemos aonde quer que vamos. Mas a parte boa disto é que, se ainda não vemos, se você não vê Jesus ali, saiba, Ele todavia está nos vendo. Viu? Ele subiu a colina mais alta e pôs em ordem todo aquele pequeno mar. Ele queria manter seus olhos sobre eles, pela necessidade
pela necessidade que se apresentava, para que assim ele pudesse ser uma ajuda presente em tempo de tribulação. Sua palavra tinha prometido: Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. E ele se vê, ele vê o que temos feito, e ele mantém sua palavra, e conforme ele estava vigiando, eles viram a batalha com os remos. Os discípulos se batendo com os remos e vendo tudo saindo ao contrário, mas seus olhos estavam vigilantes. Então, quando você estiver assim se batendo contra a maré da vida, saiba de uma coisa: você diz, parece que Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Não, você pode ter abandonado a ele, mas se você é um filho, uma filha de Deus, ele estará olhando por você, esperando a oportunidade. Esperando a oportunidade, esperando que você peça, esperando que você clame, esperando que você fale aquilo que você deve falar, esperando que você faça o que você deve fazer. Você diz, oh meu Deus, por que isso não acontece? Olha, nem é questão do porquê isso não acontece. Você está fazendo com que aconteça? Está fazendo com que as coisas aconteçam? Lembra a visão do irmão Brana? A criança ia ser curada, mas ele viu a visão antes. E naquela visão, a mulher estava sentada aqui, o homem estava sentado aqui, o chapéu está naquele lugar. E chegou lá para orar pelas crianças, não estava como ele viu na visão. Isso tem que entrar uma senhora, tem que estar com tal vestido. Não adiantava orar. Aquela mulher chegou e sentou aqui, e o homem sentou ali, mas o chapéu estava na cabeça. Ele disse, não posso ainda. Quando as coisas estavam no seu devido lugar, será que aquele homem sabia? Você acha que aquele homem imaginava que aquela criança que estava morrendo, tinha poucos instantes de vida, dependia só que ele colocasse o chapéu no lugar? Porque foi assim que foi mostrada a visão. E Deus disse, a coisa será realizada naquela hora. Então tem muitas coisas que nós temos que fazer. Tem muitas coisas para colocar no lugar. E outras coisas para ser tirada de um determinado lugar. E somente quando você fizer isto, é que Deus poderá entrar em cena. Porque Ele estabeleceu que era assim. Que era desta forma. Bem? Quem sabe você tem que desprender de algo, tirar algo, ou colocar algo. Algo tem que ser acrescentado ou tirado em sua vida para que Deus entre em cena. Se até agora o que eu deveria fazer, Ele não fez, a culpa não é dele, é nossa, que não estamos agindo ou dizendo, Senhor, me guia no caminho dessa vida. Eu quero pisar aonde? No lugar correto. Eu quero fazer a coisa correta, porque só assim eu serei abençoado. Amém? Então, meus amigos, ele diz, eu me surpreendia de um amigo meu chamado Keitri, do Tabernáculo de Anápolis. Ele era um cantor quase como eu. Não podia levar o tom em nada, mas sempre tratava de cantar. Se ele cuida das aves, cuida também de mim. Essa era a sua música preferida. Eu tentei uma e outra vez, ainda na rádio. Né? Ele tentou cantar isso uma outra vez, ainda no rádio. E as pessoas riam dele porque não tinha voz para cantar. Mas isso estava em seu coração. Este olho está sobre ele nesta noite, em cima da glória, em algum lugar onde ele tem ido ao seu destino. Eu sempre quero cantar, mas não posso fazê-lo tão bem como fazia ele. Meu canto favorito é Sublime Graça, porque é sublime graça do que me salvou. Frequentemente tenho dito a meus amigos que quando chegarem lá, nas suas grandes mansões, no reino dos céus, caminhem em seus portais da frente, alguma manhã, caminhando por ali. Deste lado, abaixo do caminho, pelo lado dos bosques, em algum lugar, você vai ouvir alguém cantar Sublime Graça. Sublime Graça. Quão doce é o som que da Sublime Graça, porque salvou ao infeliz. Então, quando você, caminhando pelos portais celestiais, ouvir aquela música desentoada, Sublime Graça, então você pode dizer, graças a Deus, o irmão Bruno chegou também. Amém. Porque estarei ali cantando. Ele está ali, esse é ele. Até que ao fim ele pode cantar aqui Sublime Graça. É o que eu creio. Eu creio que é a sublime graça de Deus que salvou ao infeliz como eu, que me trouxe a esse companheirismo com ele. Agora, se você não crê que foi a graça de Deus, se você achar que foi você que foi bonzinho, boazinha, porque você deu ouvido, sabe, é que ouviu o evangelho e eu criei.
Não coloque nenhum mérito em você, porque você não tem. É Deus quem trabalha em você e o querer e o efetuar. Então, quando você desejou servir a Deus, não foi você. Deus foi quem colocou esse desejo em você. Não tire o mérito de Deus. Não, senhores. Eu faço, eu digo, eu prego, eu canto. Não coloque nenhum mérito em você. Se você tem o dom de cantar, foi Deus que te deu esse dom. Se você tem o dom da palavra, foi Deus que te deu esse dom. Se você tem o dom de ser uma mãe, uma boa mãe para seus filhos, foi Deus que te deu esse dom. Se você tem coragem para trabalhar, foi Deus que te deu esse dom. Não tire a honra de Deus. Ele está aqui porque Ele quer ter a preeminência em nossas vidas. Ele quer ter o primeiro lugar. Aleluia. Quando tribulações estavam sobre esses discípulos, Satanás estava tratando de soprar seu alento venenoso sobre eles e rugindo lá. Foi por esta sublime graça que Jesus vem caminhando sobre as águas diretamente para o mar. Então vamos concluir vendo esta aproximação de Jesus. Jesus vem diretamente para o bar. A mesma ajuda presente no tempo da tribulação. Ele estava pronto para ajudar. Mas o estranho era que, ainda em suas tribulações, eles tinham medo dele. Os discípulos não tiveram tanto medo das águas turbulentas como tiveram de Jesus que se aproximava. Como Bruno disse, as pessoas têm medo de nascer de novo, porque para isso elas terão que morrer antes. As pessoas têm medo de receber o Espírito Santo por causa dos resultados que ele produz, porque o Espírito Santo te faz uma nova criatura e as pessoas têm medo de deixar a velha vida, os velhos sistemas, os velhos pensamentos, os velhos desejos. Tem medo da aproximação de Deus. Bem, Jesus veio se aproximando, sendo ele o socorro na tribulação. No entanto, eles estavam com medo dele. Pensaram que eram um fantasma. Como hoje diríamos, alguma aparição mística. Eles o viram caminhar sobre as águas e tiveram medo. É quase a mesma coisa hoje. Ele não tem deixado sua igreja. Depois da ressurreição da tumba, ele subiu tão alto aos céus que teve que olhar para baixo para olhar para o céu. Ele está sobre todo anjo, todo arcanjo, e ele nos vê e conhece nossas tribulações. Como meia hora depois, esses discípulos se sentaram ali e falavam de seus milagres, meia hora antes. Se lhe haviam esquecido disto, haviam visto ele trabalhar por 1 ano e meio aproximadamente, mas logo duvidaram de seus milagres. E quando viram a única coisa que lhes ajudaria, gritaram de medo, pensaram que era um fantasma. Meu Deus, se um homem pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças, por que espantar porque ele vinha andando por cima das águas? Quer dizer, isto ele pode fazer e isto não. Quer dizer que Deus pode te tirar de um problema e de outro não. Deus pode te livrar de um problema e de outro não. E por que será que antes você dizia graças a Deus por esse livramento, aí agora está diante de outra situação e começa a dizer Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim? Por que será? Por que será que está com esse pressentimento? Deus não está ajudando, Deus não está no caso, Deus não está cuidando disso, Deus não me dá isso, Deus não dá aquilo. Ele não fez outra coisa. Ele não te deixou nascer, ele não te permitiu estar nesta terra. Mas minha saúde está debilitada. E as outras coisas que Deus fez, não te dá um filho, dá um marido, dá casa, ou seja o que for, um trabalho, ou seja o que for. E porque hoje não. O mesmo Jesus que chamou Lázaro da sepultura, Lázaro vem para fora, lá é pior. Um morto 4 dias já pode, o nariz já caindo, já descendo, ou caminhar por cima das águas. Ele tinha sido disso, e quando viu a única coisa que estava gritando, pensou em falar, sem nem sequer pensar que era o Senhor. Ele havia vindo para ajudar-nos, mas eles não dele. Nós temos que eles pensar sobre isso. Em seus livros, nós não temos desculpa. Quando Deus se aproxima para nos ajudar, tanto para não ter medo da ajuda. Nós temos tido, inclusive, mais tempo que eles para pensar, pois temos lido em seus livros de seus milagres, de suas promessas. Sabemos que os profetas disseram que neste último dia ele estaria aqui para fazer estas coisas. Amém. Temos todas as sombras e sinais de sua vinda. Muitos ainda olham isso e dizem que é espiritismo ou alguma telepatia mental. O momento está falando de quê? Do próprio